Oi, gente, estamos aqui para mais um Doutora Ju Sem Filtro. Hoje com convidado especialíssimo, meu amigo Doutor José Fernando, que vai falar com a gente sobre um tema importantíssimo, que é a questão da cancerologia. Né? Aquela pessoa que descobre que está com câncer. Mas antes disso, ele vai se apresentar. Zé, queria muito lhe agradecer por você estar aqui. Queria que você se apresentasse para o nosso público. Primeiramente, eu sou amigo da doutora Juliana, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o doutor José Fernando Moura, sou médico oncologista há mais de 10 anos, formado lá no AC Camargo, em São Paulo, e onde fiz meu mestrado e meu doutorado na Escola Paulista de Medicina. Atualmente, trabalho no Hospital Português e no IMIP, onde faço oncologia e pesquisa clínica. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui porque é o nosso compromisso de levar informação que ela consegue atravessar as barreiras e facilitar o acesso e o conhecimento de muitas pessoas e vencer também o medo, O não é? medo. O medo, a desinformação e a fake news. Não, a fake news, então, é que a gente tem visto muito, né, com essa questão da Exatamente. internet. Zé, como é, assim, aquela paciente que chega para você com um diagnóstico de câncer? Porque quando ela chega para você, ela já sabe que tem. Como é essa acolhida inicial de uma paciente? Ela deve ir só, ela vai com alguém, ela leva todos os exames. Como é essa primeira consulta com você? Me conta. Então, geralmente, 90% das vezes, os pacientes que chegam ao oncologista, não é, eles já chegam com uma biópsia, um diagnóstico de algum médico na jornada que identificou um câncer. Felizmente, nós temos grandes pessoas, como as ginecologistas, que são as médicas das mulheres. E elas têm uma especialidade muito, literalmente íntima, porque elas acolhem os pacientes, informam e dão aquele primeiro diagnóstico. E as pacientes, geralmente, na maioria das vezes que vêm com diagnóstico para a gente, elas já vêm um pouco mais informadas sobre a doença. Eu, particularmente, eu não aconselho que a paciente venha só, Juliana. Venha com uma pessoa de confiança. Confiança dela, né? A pessoa de confiança, muitas vezes, não é aquela pessoa mais próxima. Porque tem muita gente, inclusive dentro de casa, o filho, o esposo, Marido. a própria mãe, que não estão muito preparados psicologicamente. Mas a mulher vai identificar quem é essa pessoa. Às vezes é uma amiga, não é? É. Se for um homem, pode ser o irmão, um amigo, mas que seja uma pessoa que vá poder dar tranquilidade naquele momento, não é? No momento de lucidez, mais, né? Porque Isso. às vezes a mulher está muito desesperada, né? E às vezes você fala e a paciente não consegue nem apreender aquilo que você está passando de E, informação, e né? eu sempre digo, até para os meus pacientes, quando eu vou atender uma primeira vez, o médico tem que ter um tempo maior para aqueles pacientes, né? E muitas vezes nós não conseguimos esclarecer tudo, toda a jornada naquela consulta. Eu prefiro dividir por etapas, Hum, porque a gente vai se conhecer, eu vou dar espaço para a pessoa dizer o que está afligindo ela, a gente vai lidar com o ser ser humano, humano, né? A gente vai estar cheio de começando. medos, A né? gente vai, a gente vai, é como eu digo, a gente está abrindo um livro, a gente vai começar a ver a capa, a introdução, não vai direto para a conclusão Conclusão. daquele livro, né? Então a pessoa a gente está conhecendo naquele momento. Então é um momento de conhecimento, não é? Muitas pacientes já chegam com um monte de informação da internet, a gente tenta dividir um pouco o que é fake, o que é mito, o que é verdade sobre aquela dúvida, não é? E traçar em partes a jornada do paciente. Felizmente, a gente tem um grupo de navegação de oncologia, que são enfermeiras, psicólogos, É nutricionistas, multidisciplinar. que ajudam, não é, a várias etapas de informação. Ah, o plano nutricional, como é que está a cabeça, e muitas vezes já vem com algumas outras informações de uma segunda consulta após essa consulta Inicial. multidisciplinar. Então, Isso, a primeira consulta, o ideal era que seja multidisciplinar, naquele mesmo dia, digamos. isso. A gente começa a consulta o oncologista
e ele direciona para uma equipe multidisciplinar de psicólogo, enfermeira, para orientar cada etapa, porque, por exemplo, uma paciente descobre que tem um câncer de mama e vai precisar fazer quimioterapia. Ela, às vezes, precisa de fazer uma clipagem na mama, precisa de colocar um catéter. Não é? Então, tem essas etapas, às vezes, tem dúvidas de o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso. Não é? Essa pergunta deve ser muito frequente. E também tem assim, doutor, açúcar causa câncer, que comida eu posso comer para não atrapalhar? Né? Muitos pacientes que são desinformados, e é uma queixa que eu vejo muito frequente, eles comem como se não houvesse amanhã durante o tratamento, pensando que o tratamento é aquela imagem do passado, em que as pessoas vomitavam, perdiam peso porque não conseguiam se alimentar direito. Mas hoje é tudo mais controlado, e náuseas e vômitos, que são aqueles enjoos depois da quimioterapia, quase não existem. Que a gente precisa desmistificar isso, porque a nossa mãe, quando a gente está doente, ela pede para a gente comer muito. Então, isso é frequente. Muitas pacientes jovens que têm a mãe às vezes vão para a casa da paciente para ajudar. Para ajudar a alimentação. E aí, às vezes, ganham muito peso. A gente sabe que o ganho de peso atrapalha o tratamento, pode inclusive aumentar o risco da doença câncer, né? Recidivar. Né? A gente sabe que a obesidade, para quem nunca teve câncer, ela já é responsável pelo menos por 13 tipos de câncer. Né? E as pacientes que ganham peso depois do tratamento ou durante o tratamento têm uma chance maior da doença recidivar. Né? Isso. Porque a obesidade é um fator de risco para o surgimento de câncer. Né? Existem proteínas oncogênicas, né? No tecido gorduroso. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é só estética, quando o médico vira e diz: você precisa fazer dieta e exercício. Exatamente. Né? E outra coisa, que em relação ao exercício também, que elas pensam que porque estão fazendo quimioterapia, eu já vi muitas aqui no consultório, eu achava, doutora, que eu não podia fazer exercício. E pelo contrário, você pode estar fazendo quimioterapia, pode estar de catéter, inclusive, exatamente. E vocês orientam, né? Existe, assim, a Sociedade Americana de Oncologia do Câncer, ela já destrinchou uma regra para que desmistifique, inclusive, com os oncologistas, que pode... Né, o que a gente orienta, que tem lá na diretriz, é que as pessoas comecem com exercícios leves e acompanhados por um excelente profissional de educação física. O que é excelente? É aquele que você pode ter o contato e que ele liga para o médico. Né? Hoje em dia, pacientes com metástases ósseas, ou seja, uma doença já no osso, pode se exercitar que o osso não vai quebrar. Então, o exercício ele melhora a fadiga do quimioterápico, melhora a tolerância à quimioterapia, diminui a questão de esquecimento, ansiedade, estresse. Então, ela mexe com o corpo. Existe um hormônio que era até pouco tempo desconhecido, que são as miocinas, que são produzidas quando a gente estimula o nosso músculo. Né? Então, são remédios baratos, né? Que estão aí, é alimentação e atividade física. Hoje, a população, nos últimos 100 anos, você viu, a mulher e o homem, eles trabalhavam, se movimentavam muito mais. Hoje em dia, a gente às vezes passa o dia todo sentado no consultório. E para onde vai de carro. Então, esses fatores de risco são para várias doenças. Para doença cardiovascular, não é? Diabetes e câncer. E hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Então, a preocupação toda nossa, porque há uma expectativa, segundo a Organização Mundial de Saúde, que vai aumentar em 70% até 2050 o número de câncer no mundo. E os países pobres, como o nosso, é onde vai ter mais. Isso por conta da obesidade, o sedentarismo e o envelhecimento da população, ou por mais outros fatores? Por outros fatores também. Infelizmente, aqui nos países de baixa renda, ainda se diagnostica muito tardiamente o câncer. Apesar de nós termos já a mamografia, a colposcopia, que é o exame preventivo da mulher, a colonoscopia, né? Existe até rastreamento para o câncer de pulmão, que é uma tomografia de baixa dose em homens e mulheres que têm história de tabagismo,
pelo menos que fumaram um maço durante 15 anos ou 20 anos e que pararam há menos de 15 anos, ou seja, A partir de que idade? a partir de 50 anos, Faz um tomo por faz um tomo de tórax de baixa dose de radiação, que a dose é muito mais baixa que um raio-x normal do tórax, e esse faz anualmente, né? Juntamente com esse rastreamento, a gente sempre estimula que a pessoa pare de fumar. Pare de fumar. Isso é importantíssimo. E essa questão do vape? O vape é um inimigo oculto, assim, é um lobo em pele de cordeiro, não é um cigarro moderno, né, disfarçado de tecnologia, que ocorre como aconteceu com o surgimento do nosso cigarro antigo. Na década de 20. Que era uma bosta. Era uma moda fumar. Fumar. Né? Só que toda essa moda e todos esses gases que são aspirados diretamente para o pulmão, eles vão causar danos que vão ser diagnosticados daqui a 20 anos. Então, o que eu aconselho? Pare de inalar qualquer coisa. A gente sabe que a inalação ela está associada a aumento de câncer, né? Inclusive do vape. O vape causa câncer. Né? Inclusive, a gente tem visto casos de aumento inclusive, de mortalidade em pacientes jovens, de 20 e poucos anos, por doença pulmonar. Outras doenças pulmonares, independente do câncer, e eles têm insuficiência respiratória, né, decorrente do vape. Exatamente. Já existe até uma entidade nova, se eu não me engano, a sigla chama EVALI, que é uma injúria pulmonar aguda pelo vape. Exatamente. Os pneumologistas estão, às vezes, até com filas para atender esse tipo de pessoa. Você vê casos de cantores famosos que já tiveram e deram seu depoimento como se sentiram, como né? Se sentiram muito mal. E em relação à mulher, qual é a perspectiva em relação ao câncer para a mulher? Porque a gente tem os principais, né, nós como ginecologistas, mama, endométrio e colo de útero, que a gente mais tem. Tem ovário também tem, mas a gente vê muito mais, principalmente mama, né? E os principais fatores que você poderia elencar assim, para as nossas pacientes de prevenção, o que é que você diria? As mulheres, elas sempre se cuidam mais que nós homens. Então, assim, a gente sempre pede socorro à mulher, porque ela já sabe muito mais do que o homem o que deve fazer. Né? Elas vão frequentemente, e é por isso que as mulheres vivem mais que os homens, que elas se previnem mais. E hoje, a maioria dos tumores que se conhece com detecção precoce, se você vê, é na mulher. É na mulher. Né? Você tem a mamografia, né, com indicação a partir dos 40 anos de fazer a mamografia. Tem a colposcopia, mas antes da colposcopia a gente tem o papel do ginecologista examinando e indicando para as filhas, as pacientes, as vacinas, né? Principalmente do HPV. A do HPV, que ele é responsável por 90% ou mais dos casos de câncer de colo de útero, onde a gente já tem observado em vários países do mundo a redução da mortalidade implicada não só pelo diagnóstico precoce, mas também pela administração da vacina nos pré-adolescentes. Já tem redução de mortalidade. Os Estados Unidos recentemente publicou um gráfico lindo de queda, né, dessa mortalidade, que reflete que as pessoas precisam estar atentas ao que o médico diz. É uma vacina gratuita no Sistema Único de Saúde e está aí, às vezes, o posto de saúde com vacina. A nona valente. E não tem no SUS, mas que já existe, inclusive, no Brasil, né? No Brasil já tem a nona valente e que ela ainda é mais potente, porque ainda previne outros vírus patogênicos, além do 16 e do 18. Então, assim, fica aí o recado, minha gente, que a gente tem que vacinar os nossos filhos, porque tem essas fake news na internet com relação à vacinação, né? Uns grupos aí que não deveriam fazer isso, indo contra a vacinação, não só de HPV, mas inclusive de hepatite, né, de outras doenças extremamente importantes que as pessoas ficam lançando fake news na internet para não vacinar os recém-nascidos. Eu acho que se você curtir mais as informações da doutora Juliana e as minhas, até o algoritmo
vai mandar mais informações de qualidade, verdadeiras. de Isso. qualidade. Porque, assim, se você vê um noticiário na televisão, o que é que chama atenção? São notícias que falam de morte, que falam de Infelizmente, coisas ruins. Então, assim, infelizmente, se a gente, o ser humano, ele acaba procurando informações negativas. Se a gente procurar essas informações positivas, a gente vai ter uma fonte de maior qualidade. E uma dica importante é sempre ver quem está falando aquela informação. Quem é o médico? É o médico? Essa revista, esse site da internet, esse perfil, ele tem algum respaldo de confiabilidade, né? Tem alguém que você segue de confiança que também segue ele, tem algum médico de confiança que segue aquele perfil. Se não tem, já dá um pé atrás, não segue, não curte, não compartilha, porque pior do que curtir uma fake news é compartilhar a fake news. E a gente tem visto muito isso, né? Então a mulher, Juliana, ela que nos cuida também, porque ela cuida da família toda, ela sempre. O sinônimo de mulher é cuidado. Então, essa prevenção, e também tem duas outras prevenções. A gente falou só da vacina. Da vacina, né, que é uma prevenção primária. O que é a prevenção primária é aquela que é feita antes do contato com a doença. Né? A prevenção secundária é detectar precocemente. Aí é o preventivo, a mamografia, a colonoscopia. Aos 45, né? Exatamente, a partir dos 45 anos, uma colonoscopia. Por que isso? Porque ela vai enxergar o que nenhum exame enxerga. Vai ver o seu intestino por dentro, porque o câncer de intestino, vocês viram aí o caso da Preta Gil, da Simone, ele é o terceiro ou o quarto câncer mais frequente, depende da região que a gente está falando, e ele pode ser detectado ainda na fase inicial como um pequeno pólipo. O que é um pólipo? É uma pequena verruga que tem dentro do intestino, às vezes de meio centímetro, um centímetro, tirou, tá curado, que você com o exame retira. E uma dica é, sempre que tiver, não vai esperar ter sangramento retal, mas sempre que tiver, não fique pensando que é uma simples hemorroida. Procure para ver o que Exatamente. é. Porque às vezes as pessoas não valorizam, né? Não, vai passar. Né? Deve ser só uma hemorroidazinha, vai passar. E é importante que seja feito, né? E a gente tem no SUS e tem nos serviços privados, né? A colonoscopia. Então, é uma coisa que fica aí, o lembrete da colonoscopia. E, além disso, Zé, outra coisa importante que eu queria saber se você recomenda ou não recomenda como importante, de examinar mamas. O que é que você diz para suas pacientes? Porque, geralmente, a gente só pega tumores maiores, né? No exame. Isso. No autoexame. Na verdade, o nome autoexame, eu acho que a gente deve trocar pelo autoconhecimento das mamas. A mulher, ela deve conhecer sua mama. Porque quando ela percebe qualquer alteração, por menor que seja, ela já vai ter um alerta, não vai ficar deixando para lá. Exatamente. Não é? Então, assim, muitas vezes, o marido ele percebe, ele vai dar um abraço, vai fazer um carinho na mulher e sente alguma coisa diferente. Né? Outras vezes a mulher se acorda, bota a mão e sente diferente. Geralmente são pessoas que elas se examinam se conhecem melhor. Né? Então, assim, o autoconhecimento da mama, ele é importantíssimo. Zé, eu queria saber quando a gente deve mandar a paciente para um oncologista genético fazer essa consulta e quando pedir os testes genéticos. Qual a sua Juliana, o oncogeneticista é um geneticista dedicado ao cuidado das síndromes hereditárias que causam câncer, né? Muitos pacientes, eles vêm inclusive para o oncologista e eu acho isso muito bom para ter uma informação sobre prevenção. E alguns deles têm histórico familiar de câncer. Apenas 5 a 10% dos casos de câncer, eles são transmitidos de pais para filho por uma fragilidade no DNA que pode acontecer. Todo mundo sabe do caso da Angelina Jolie, que ela nunca teve câncer, mas tinha uma tia que tinha um câncer, então ela identificou que ela era portadora do gene do BRCA, não é? E esse
foi o caso que disseminou o conhecimento No mundo todo. da hereditariedade do câncer no mundo todo. Então, assim, geralmente o câncer em idade jovem chama muita atenção. Então, um fator que a gente pensa, câncer de mama no homem, também é um outro indicativo de que pode ter relação com hereditariedade. Múltiplos casos de câncer na família. Mesmo sem ser do mesmo tipo. Mesmo sem ser do mesmo tipo. Por quê? O BRCA, por exemplo, pode estar associado a câncer de ovário, a câncer de mama, a câncer de próstata, a câncer de pâncreas. Então, assim, múltiplos casos na família, alguns tipos específicos de câncer. Por exemplo, câncer de mama do subtipo triplo negativo, ele está mais associado com o BRCA. Então, são alguns fatores que o oncologista identifica, mas que o médico, algumas dicas para o médico generalista, o ginecologista também, quando vê múltiplos casos de câncer numa família ou casos de câncer em idade jovem, sempre ficar alerta. A gente sabe que os casos de câncer estão aumentando entre as jovens e os jovens por múltiplos fatores. Um deles, o principal, é a mudança de atividade física, obesidade, o consumo de ultraprocessados. Isso é responsável pela maioria dos casos em pacientes jovens, mas uma grande parcela na idade jovem é ocasionada pela hereditariedade. E o oncogeneticista, ele é muito preciso em avaliar isso. Por quê, Juliana? Porque o bom oncogeneticista, ele vai fazer uma avaliação geral de um heredograma, não é? E antes de fazer uma indicação de um teste, ele vai dar um aconselhamento pré-teste. Porque a pessoa tem que saber o que esse teste pode... de resultado, né? De resultado, ter essas informações, se der positivo, se der negativo, e depois do resultado, ele faz um aconselhamento pós-teste. Porque isso tem implicações para a vida. Hoje em dia, já nos Estados Unidos, onde se tem uma história familiar de câncer, quando você diagnostica pacientes que não têm câncer, mas que têm uma mutação patogênica, que é aquela mutação que aumenta o risco de desenvolver câncer. Então, pacientes que nunca tiveram câncer, já tem uma entidade lá chamada Previvors. Tem os Survivors, que são aquelas que sobrevivem ao câncer, e tem os Previvors, que são aqueles que nunca tiveram câncer, mas que têm uma mutação que vai facilitar para o médico indicar exames que detectem ainda mais precoce e quando as chances de cura e mesmo a necessidade de nunca precisar de uma quimioterapia são altas. Se você diagnosticar um câncer muito precocemente, por exemplo, o câncer de mama in situ, quando ele não deu invasão, né, ele é totalmente curável, não é? Então, o mito que existe é assim: todo câncer é genético? Sim, o câncer tem várias causas e a principal é a alteração genética, que leva a uma mutação. Mas nem todo câncer, ou seja, 90% deles não é hereditário. Isso é importante ser dito. Aqui, muitas vezes, as pacientes chegam, olha, eu tive uma irmã que teve um câncer de mama e ela está entrando na fase do climatério, e aí quer fazer reposição hormonal. Então, eu tenho pedido, por exemplo, quando eu tenho uma irmã que teve câncer de mama, de intestino, eu tive um caso esse ano aqui de pâncreas, né? A mãe teve câncer de pâncreas e ela tinha outros casos na família de outros cânceres, eu pedi e ela veio mutada, a mãe e a paciente. A paciente veio completamente desorganizada. Chorou muito na consulta, disse, olha, mas você teve um aconselhamento, você conversou, ela disse, não, mas eu tenho que ficar agora a cada 6 meses fazendo um rastreamento. Eu digo, olha, mas isso é uma oportunidade, né? Porque você agora, diagnóstico é poder, né? Conhecimento é poder. Então, se você sabe que tem uma mutação, que é esse Previvors, né, que você falou, se você sabe que tem uma mutação genética que pode levar você a um câncer algum dia na vida, e você pode fazer esse diagnóstico precoce, que talvez você nem tivesse fazendo esse exame, então você tem uma oportunidade de ser curada. E hoje em dia, Juliana, assim, além da oportunidade de ser curada, existem cirurgias redutoras de risco.
né? Então, a Angelina Jolie, voltando ao caso ao dela, caso dela. ela esperou ter a prole dela, amamentar os filhos para fazer a cirurgia redutora de risco da mama, E dos ovários, das trompas. É, Então, assim, é um cuidado a mais. Eu sempre lembro a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, se a gente conhece, se a gente verdadeiramente tem aquela mutação genética, a gente pode fazer um plano de diagnóstico precoce para aquela paciente e de rastreamento. Ela diz ter a prole, às vezes até a mulher não tem filhos, né? é. E aí fica, hoje em dia, Dilema. e hoje em dia evoluiu muito essa questão de fertilização in vitro. Você sabe que quem tem a mutação tem 50% de chance de transmitir o gene para um filho. Então você pode até prever que o embrião não vai ter aquele gene. Pré-implantação, para que o embrião, antes de ser implantado, ele não tenha o risco de passar determinado. Exatamente. Isso é importantíssimo. Eu tenho uma paciente mutada de BRCA2 aqui e o oncologista indicou a retirada dos ovários, a retirada das mamas e ela está protelando. Né? E aí a gente conversou já um bocado, eu disse, na verdade, é aquele negócio, não, eu tenho tempo agora. Não, agora não dá porque não é o melhor momento. Não, porque agora eu vou viajar. Não, porque agora eu estou abrindo uma loja nova. Não, o tempo todo ela... Desde que essa paciente ela siga uma rotina de exame, eu tô fazendo. A gente pode protelar até uma certa data, não é? E é muito importante que a gente fique de olho para que esse paciente não se perca. Não pode perder. Não ela está a cada 6 meses aqui no consultório. Né? Eu disse, enquanto você não tirar, eu vou ficar colada em você. De 6 meses, colada. Porque ela tem essa mutação e ela tem história familiar. Entendeu? E ela já tem filhos. Ela já tem filhos, ela já tem 3 filhos. Então já tem prole definida, tem endometriose, tá tratando endometriose. Então, assim, ela já tinha tudo, por exemplo, para fazer um estéreo. Entendeu? Agora, os ovários, a questão do ovário, porque é aquela história, ela está com 42 anos, a gente precisaria tirar os ovários dela também. E aí tem a questão toda da reposição hormonal. Você vai poder fazer. Você vai com acompanhamento. Né? Exatamente. O principal. O problema é o acompanhamento. Isso, exatamente. Eu acho que é uma oportunidade que ela tem desse diagnóstico precoce. Não é desse de identificar, porque ela é uma pessoa diferente de que muitas pessoas não têm acesso. Não. E não é um exame, atualmente, baixou muito o preço. Na época da Angelina Jolie, um teste desse que via um único gene, Juliana, ele custava $9.000. Caríssimo. Hoje custa em torno de R$1.600 e a maioria dos laboratórios, eles dividem em 10 vezes e vem um mapa não com um só gene, vai com 20 ou 30 genes. Então, é uma oportunidade, eu acho que para quem quer fazer, que tem disposição, quem deve indicar? Então, a gente tem os critérios restritos, não é para quem tem múltiplos casos na família, mas nos Estados Unidos já tem muito avanço nisso e a maioria dos serviços, grandes serviços, indicam a indicação universal para quem tem câncer de mama, por exemplo. Para que todos possam fazer o teste, porque os testes hoje não só implicam na prevenção, mas tem muito tratamento contra o câncer, por exemplo, de mama, que pode ser feito baseado num teste desse positivo. Hoje em dia a gente tem drogas que agem nesses genes mutados para pacientes que têm a doença mutada. Entendeu? É a imunoterapia? Não, são modeladores do DNA. DNA? Isso. Que a gente chama inibidores do PARP, que é uma enzima do reparo do DNA. Para a pessoa já poder usar. Que coisa boa, né? E também evoluiu muito essa parte de oncologia nos tratamentos orais, não foi? Quimioterápicos orais, né? Esse que age na inibição do PARP, que é uma enzima que está associada lá com BRCA, ele é um tratamento oral que está indicado em pacientes que têm um alto risco de recidiva, que tem a mutação do BRCA1 ou 2. Então foi visto que já saiu
recentemente no Congresso americano, segmento de mais de 8 anos desse estudo, mostrando que as mulheres que utilizaram esse inibidor de PARP tiveram menos chance de recidiva do câncer de mama. Então, tem vários outros tratamentos, felizmente, orais, tem um lado muito positivo, que houve um grande avanço, a maioria de tratamentos orais, muitos deles guiados por medicina personalizada, que é um teste genético que faz no tumor ou na paciente, não é? E a notícia ruim é que nós não temos essas medicações ainda no Sistema Único de Saúde, mas é uma esperança que o Plano Nacional vá incorporando. E também muitos orais ainda não entram automaticamente nos convênios. Tem que passar algum tempo para a ANS incorporar o rol da ANS. Né, porque você podendo não colocar um catéter de quimioterapia, por exemplo, né, não fazer uma medicação venosa, fazer um tratamento oral, a aderência é muito maior, né? Isso. Aderência, nem só aderência, é de efeitos colaterais. Isso. Né? Às vezes a gente ainda tem que usar as duas estratégias combinadas. E uma coisa que você falou, a aderência é uma coisa que é um item que nós temos que chamar a atenção. Você sabia que a aderência ao tratamento, quando uma mulher tira um câncer de mama, ela tem que fazer um tratamento endócrino, que é anti-hormonal. E os estudos têm mostrado que as mulheres jovens ainda têm mais dificuldade de aderir a esse tratamento. Não é? Então, assim, um alerta que quem está tomando tamoxifeno, anastrozol, letrozol, exemestane, sabe do que eu estou falando, não esqueça de tomar seu remédio. Não pode parar. E mudou o tempo, não foi isso? Que antigamente era só 5 anos, né? E agora postergou mais, né? Esse né? tratamento, em alguns casos, tem uma regra que nós usamos na oncologia. Se 2 mulheres têm um câncer de mama, esse tumor não é igual para essas 2 mulheres. Cada mulher tem uma história de vida, cada mulher tem uma condição clínica e cada mulher tem um câncer diferente do outro. Hoje em dia a gente não fala que só tem o câncer hormonal lento, o hormonal rápido, o que não tem hormônio e o que tem o HER2, que é um... Não, hoje cada mulher tem que ser tratada individualizada, o médico tem que conhecer o contexto daquela mulher e adaptar ao contexto dela, o seu tratamento, baseado nos protocolos internacionais que tem disponível aqui no Brasil. E quais as situações que geralmente vocês pedem PET scan para as pacientes? Em que situação você pede para todas as mulheres, teve um câncer de mama, você vai rastrear ela inteiramente? Olha, o PET scan é um exame em que a gente não usa aquele contraste iodado, né? Que muitas mulheres têm alergia ao iodo. Né? E que ele está indicado, ele tem um contraste radionuclear, que é acoplado a uma glicose, que é um flúor acoplado à glicose, então, que a gente chama FDG. Então, ele vai nas células que captam glicose rapidamente e geralmente são as células... Que acende, né? Exatamente. Quando que a gente indica? Em tumores grandes ou em tumores agressivos. Tumores grandes, acima de 3, 4 centímetros, ou que tem gânglios na axila muito positivos, e tumores do tipo triplo negativo e os tumores HER2 positivos. Essas são as principais indicações. Isso. Porque eu já tive situações aqui da paciente perguntava, eu não fiz, eu digo, não, converse com o seu oncologista, porque se ele não pediu é porque não houve a indicação, porque não é um exame de rotina. E um outro caso é quando você tem alguma dúvida com as tomografias. Né? Se você faz, o padrão é fazer tomografia do corpo todo e cintilografia óssea. Para a maioria dos casos. 30% das vezes a gente usa PET scan. E nesses 30% são essas indicações. São tumores triplo negativos, HER2 positivos ou tumores hormonais de grande volume. De grande volume, né? Então fica aí, minha gente, a dica. Não é para todo mundo. Então, se você não fez, é porque seu oncologista não julgou que era necessário nesse momento. Porque eu acho que esse é aquela coisa
do vínculo que se cria com o profissional, né? Da segurança que você tem que ter com o seu oncologista. Seu oncologista é seu parceiro. Isso. Tá ali para o resto da sua vida. Né? E muitas vezes nós somos os médicos da família Da toda. família toda. Como vocês são, Ginecologista. você já está tratando filhas de pacientes Eu fiz suas. parte. Entendeu? Eu fiz parte, já estou fazendo acompanhamento. É verdade. Quando a gente para ver isso, é verdade. E a grande notícia é que hoje em dia, com os tratamentos que nós temos, as chances de cura são altíssimas. Não é? Além de a gente conseguir detectar precoce, a gente consegue tratar melhor e evitar a recidiva. Evitar a recidiva significa curar mais pacientes. Mas uma coisa é importante, o médico não vai estar lá pegando na mão do paciente para botar a medicação na boca todos os dias, para fazer atividade física e para fazer uma alimentação saudável. E assim, com relação aos principais sintomas dessas pacientes que estão fazendo tratamento de câncer de mama, o que é que elas mais se queixam para vocês? O principal sintoma, não diria que é um único, é um São conjunto vários. e a maioria está relacionada à supressão ovariana. Não é? Imagina uma mulher de 35 anos tem um diagnóstico de um câncer de mama hormonal, por exemplo, ou não hormonal, porque a quimioterapia, quando se faz necessária, muitas vezes ela deixa na pós-menopausa, a mulher entra numa menopausa precoce. Então, é uma desaceleração muito grande. Geralmente um caminhão que passa por cima. Porque, assim, a mulher que estava na sua vida reprodutiva, ativa, ela tem uma queda dos hormônios, ou causada pela quimioterapia, ou necessária para diminuir o risco da recidiva. Então, são vários sintomas por conta dessa queda hormonal. Desde secura vaginal, que é uma coisa, é um sintoma que nós não devemos menosprezar nas mulheres, porque atrapalha a relação com o marido, né? Ondas de calor, que são aqueles sintomas vasomotores, fogachos, ou afrontamento de madrugada. Isso, ou afrontamentos, que são, lá em Portugal chama afrontamento. Dores articulares, artralgia, desinteresse, perda da libido. Né? A libido, eu sempre falo num sentido mais amplo, não é só a relação sexual, mas às vezes é uma vontade de sair com as amigas para tomar um café, é a vontade de ir numa praia, é a vontade de fazer uma caminhada, ou seja, é o desejo, aquele desinteresse. Aquilo é libido. Se você perde o interesse de praticar uma atividade física, né? E muitos também levam ao ganho de peso. Então, felizmente, Juliana, e você sabe muito bem disso, o câncer de mama é o que mais se conhece há mais tempo. E cada vez mais nós temos tido informações de que nós temos possibilidade de intervir e melhorar esses sintomas. Insônia, ansiedade, depressão, porque imagina, a mulher vai passar por tudo isso, e isso é importante a gente dedicar um tempo. Eu sempre peço que em algum momento, por favor, o marido da mulher, ele venha para o oncologista, porque eu vou explicar a ele que aquilo não é frescura, aquilo é um efeito secundário do tratamento. Diminuição da densidade óssea e aumento de osteoporose precocemente. E como eu estava te dizendo, felizmente hoje nós temos várias medicações que, junto com o ginecologista e tratamentos, desde psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, a terapias que você bem sabe que se fazem locais com laser e com vários outros tipos, inclusive que cada vez mais está ficando menos mito, é possível, para tratar os sintomas geniturinários, de se usar hormônio tópico intravaginal em muito baixas doses, e para isso a Sociedade Americana de Oncologia Clínica tem um guideline determinando qual o tipo de hormônio. Então, se você tem esses sintomas, dor que vai ter quando vai ter relação sexual, ardor urinário, isso tudo é secura vaginal que causa tudo isso. Então, procure o ginecologista,
converse com seu oncologista. E um detalhe, não tome medicações sem informar o seu oncologista, porque um medicamento que é muito usado, por exemplo, o tamoxifeno, ele pode interagir com diversas medicações e perder o efeito. Perdeu o efeito. Então, assim, nós queremos ajudar as mulheres, elas precisam de nos dizer o que estão passando e nós, oncologistas, eu digo isso porque eu sou o primeiro que escuta. Devemos escutar mais essas queixas das nossas pacientes. Com certeza. Eu tenho assim, mais de uma paciente aqui no consultório que a gente já fez tratamento, que elas fizeram ou estão fazendo tratamento de câncer, e a queixa do ressecamento, às vezes ela, doutora, eu estou parada e eu sinto queimar, arder. Então ela tem ardor vaginal, ela tem dor para fazer xixi, elas têm vaginites de repetição, infecções urinárias de repetição elas podem ter. Então, assim, são muitos os desconfortos na região geniturinária. A gente tem receptor hormonal na uretra, na bexiga, na vagina e toda a vulva. Então, assim, quando você faz esse tratamento supressivo, que a paciente entra na pós-menopausa, toda aquela região ali, ela sofre com a falta dos hormônios. Então, a gente tem o laser de CO2 que a gente pode fazer, a gente tem o radiofrequência que a gente pode fazer vaginal, a gente tem hidratantes intravaginais, ácido hialurônico em forma de creme intravaginal, né? A gente, às vezes, elas têm fissuras na atividade sexual, a gente faz injeções de ácido hialurônico nessa região de fissura, faz laser e injeta ácido hialurônico na fissura para a paciente parar de cortar, né? Ela tem relação corta. Então, a gente faz laser, faz ácido hialurônico, a gente tem os hidratantes que fazem uma camada, feito um biofilme que retém água na mucosa e diminui essa sensação de queimor, de ardor. Então, assim, ela precisa da parceria do oncologista com o gineco para tratar de acordo com o que ela for apresentando. Isso, né? Então, assim, é uma parceria que tem que ter o médico, o paciente, o ginecologista. Isso. A gente tem que conversar e fazer o que tem na literatura científica, porque existe muita gente vendendo, Juliana, tratamentos que não existem evidência para que melhore. Para que melhore. Isso é muito complicado. Isso, e a mulher, às vezes, ela faz dependendo do oncologista. Ela está indo lá para o oncologista de 3 em 3 meses, ela quer melhorar daquele sintoma. Às vezes tem sugestões de implantes hormonais e outras terapias, inclusive, aí eu não vou nem citar nomes, porque são várias, que não melhora nada. Não melhora nada. Isso. Não, a gente tem que ter muito cuidado, né? Existem hidratantes específicos para a área íntima, tanto na face interna, né, que a gente usa na vagina, quanto externa. Então, às vezes, as pacientes começam também a usar remédios caseiros, que eu tenho muito medo. Isso é... Porque ouviu falar que não sei o que é bom, e manda manipular e às vezes chegam aqui usando. Eu digo, olha, seu oncologista sabe que você está usando isso? Ninguém sabe. Não sabe. Então, assim, ninguém sabe. Ela está usando uma receita caseira que indicaram a ela. Está fazendo duches intravaginais com produtos que a gente não sabe o que é que aquilo pode interagir, por exemplo, com a quimioterapia dela. Então, assim, eu tenho um maior cuidado quando elas vêm utilizando para perguntar tudo que usam. Porque, às vezes, são as coisas mais diversas que você possa imaginar. O pessoal está colocando dentro da vagina. Eu não sei como, né? Mas colocam as coisas mais Isso, diversas. e assim, hoje em dia o acesso, informação é diferente de conhecimento. Exatamente. E, como eu falei, o câncer da mulher A e da mulher B, elas podem ter o mesmo tipo de câncer hormonal, ter a mesma idade, mas o câncer de uma é diferente do câncer da outra. Não generalizar. Às vezes até numa consulta na recepção, diz, fulano, eu estou usando isso. O meu médico usou isso. Passou não sei o quê, usa. Ou vai lá no Instagram ver, saiu um remédio milagroso. Não é bem assim. Eu acho que tudo tem que ser discutido de forma clara com o ginecologista, com o oncologista que acompanha, porque a gente quer que a mulher fique curada e que ela fique bem. Exatamente, que esse é o foco da gente, né? Muitas vezes eu escrevo as cartinhas perguntando, posso fazer isso, posso fazer aquilo, perguntando, porque eu fico receosa. Não, doutora,
pode passar. Não, quero falar com o seu oncologista. Se eu ligar, não conseguir, eu mando um bilhetinho, eu quero um bilhetinho de volta, porque essa troca é Essa interação é importantíssima. importantíssima, porque você fica com receio de passar alguma coisa. Porque, veja, eu não estudo quimioterápico no meu dia a dia. Né? Quem estuda quimioterapia é um oncologista. E muitas vezes, Juliana, as mulheres nem contam que estão com aqueles sintomas vaginais pra gente. Vocês. Ela conta pra você. E tem vergonha de dizer oncologista. Tem vergonha de dizer oncologista. Né? E aí, assim, às vezes, uma coisa que eu me preocupo muito, muitas vezes elas vêm com o marido aqui no consultório. Doutor, explica ao meu marido, né, o porquê disso. Eu vou ficar boa disso. Ele, doutor, ela vai ficar boa, ela vai melhorar. Então, às vezes, vem com o esposo, que eu acho nobre quando vem, porque muitos casos de abandono, né? Isso. Quantos casos de mulheres em tratamento de câncer de mama são abandonados pelos seus parceiros? Né? Que eu acho isso uma covardia, assim, de marca maior. Você, no meio de um tratamento, ser abandonada pelo seu parceiro, mas a gente vê muito, né, no dia a dia. Isso, na verdade, tem toda essa estrutura familiar que a gente tem que analisar, né? A psicologia, a terapia de casal é importante, mas é por isso que eu digo, vá com o marido em alguma consulta para que eu possa explicar esses efeitos colaterais. Porque imagina, o marido está com 30 e poucos anos de idade, a mulher com 30, e de repente os hormônios da mulher caem, ele não ele já, o homem também passou por uma fase psicológica difícil, que é o trauma de ver a mulher doente. Né? O homem não está muito acostumado com lidar com aquilo. De repente, a parceira sexual dele, aquela que tomava um vinho com ele, que saía, não está conseguindo. Ele fica desnorteado. É por isso que o oncologista tem que puxar, botar um psicólogo na jogada para que eles possam interagir. E vencer o medo, né? Porque às vezes o medo é por conta do desconhecido. Exato. Bom, minha gente, o assunto é maravilhoso, palpitante, né? A gente, assim, foi super enriquecedor. Espero que vocês tenham curtido bastante. Eu queria que Zé desse, assim, qual seria a sua mensagem final, né, para as pessoas que estão nos vendo? O que é que você daria como mensagem final? Para os médicos, é que dedique mais tempo à escuta dos seus pacientes. Para os pacientes, é que levem tudo anotado para o seu médico. Leve seu marido, se você for mulher, leve sua esposa, se você for homem, porque é possível atravessar os efeitos colaterais que não são fáceis do tratamento oncológico. Bom, minha gente, então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado esse episódio do Doutora Ju Sem Filtro. Compartilhe, né, essa informação que é extremamente preciosa, que pode ajudar muitas pessoas que estão passando por esse problema nesse momento, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo.